efeito pandemia no aspecto econômico, fiscal e financeiro, no aspecto das receitas, né? Então, há desafios que precisam de homens com experiência, com capacidade para a travessia desses momentos. 2014, 2015, 2016 e 2017 foram travessias difíceis. E nós estávamos preparados para isso, porque temos uma equipe técnica competente, experiente e com conhecimento profundo nas mais diversas áreas que a gestão pública exige. Então, não tenho dúvida nenhuma, né, do compromisso, da responsabilidade e da capacidade de enfrentar os novos desafios que a estrutura pública e o Brasil, de um modo geral, apresenta para a nossa sociedade também em 2021 e 2022. Boa noite, Macalossi. Muito boa noite a todos os telespectadores da RDC TV. Boa noite ao meu marido Marco Alba. Uma alegria estar aqui contigo, Macalossi, com o prefeito Marco Alba, tratando de um assunto em que o Marco é mestre e eu sou sua discípula, né? Gestão pública e legislativa. E muito feliz, hoje tomei posse, como suplente do deputado Sebastião Melo, que se elegeu prefeito, renunciou. A partir de 1º de janeiro, então, me torno titular, mas já estou na Assembleia e já estou trabalhando e tendo acesso aos projetos todos que estão acontecendo, que no fim de ano os processos se acumulam, é necessário que os processos sejam votados para que no próximo ano já entrem em vigor, então estamos tomando pé de todos esses projetos. A nossa cidade, ela sempre foi uma cidade bem situada, tanto no aspecto logístico de infraestrutura, como na sua capacidade de receber investimentos. Desde a década de 70, quando o governo do estado implantou o nosso distrito industrial, através da CEDIC, nós já tínhamos um perfil, né, que se encaminhava para a industrialização já a partir da década de 60. Em 70, fomos coroados com o distrito industrial e depois essa saga de desenvolvimento ela continuou. Nós tivemos o ápice ali na década de 90, quando a General Motors se instalou no município, né? O anúncio foi feito em 97 e as obras começaram já no ano de 97 e em 2002, aliás, em 2000 a GM foi inaugurada e sendo a maior montadora de automóveis, né, a planta mais moderna que tem da estrutura da General Motors. E essa implantação, ela solidificou e consolidou um perfil de uma cidade industrializada, muito identificada com o setor metal-mecânico, né? Nós temos várias empresas lá que trabalham nessa atividade, mas também temos empresas de alta tecnologia, temos empresas na área mais variada possível, então nos tornamos uma grande cidade, uma cidade que hoje é a 4ª economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Ela é pujante, ela gera emprego, né? E ela produz receitas razoáveis para a nossa estrutura pública. E aí é que é a parte que mais vem ao caso, a meu juízo, porque o setor público, na verdade, ele recebe de toda a atividade econômica, da riqueza do município, os tributos que são gerados para que a gestão pública produza, a partir desses tributos, serviços e obras de qualidade para a convivência harmônica da sociedade. E nós, quando chegamos a Gravataí em 2011, ali no final de 11 e 12, através do ex-prefeito Acimar Silva, nós pegamos a estrutura extremamente violentada no aspecto de desestruturação, de endividamento e uma verdadeira confusão. A prefeitura não tinha sequer um sistema integrado, tanto no aspecto fiscal, financeiro e administrativo, né, que pudesse permitir um gerenciamento adequado e um controle, tanto fiscal e financeiro, razoável. Nós tínhamos em 2012, quando eu assumi em 2013, uma dívida consolidada próximo a 480 milhões de reais. O que é uma dívida brutal, consolidada? Né? A dívida consolidada é aquela que o carnê foi expedido. Ela já terminou todas as fases de discussão, todas as instâncias judiciárias e é comunicado ao município, através do Poder Judiciário, que a partir de agora ou paga, ou perde certidões, ou
enfim, se inviabiliza no aspecto de certidões para qualquer ação, tanto com o governo federal, de programas federais, como na capacidade de poder se financiar através de agentes financeiros. E nós começamos essa saga, né, numa frase muito popular, que todos nós usamos, que é: começamos a arrumar a casa. Como é que nós fizemos isso? Primeiro, nós construímos uma equipe capacitada, profissionalizamos. Em Gravataí, em ano de 2013, nós tínhamos 5 secretários de Estado, pessoas que tinham exercido, né, a condição de secretários de Estado, de presidentes estatais, quer dizer, qualificadas com conhecimento técnico, experiência e competência. Por isso, né, irradiando com os demais secretários que também tinham esta mesma preparação, tinham essa mesma filosofia, mas apenas não eram reconhecidos a nível estadual, mas tinham a mesma capacidade, e integrada numa equipe que estabeleceu um plano de metas. O nosso PPA de 2013, feito para 14, 15, 16 e 17, ele trabalhou com a lógica das metas necessárias para Gravataí readquirir a capacidade de investir. Primeiro com investimentos através de financiamentos e depois construir a lógica que é a mais ideal através de recursos próprios. Então nós estabelecemos, né, um trabalho com muito austeridade, tornamos a prefeitura extremamente transparente, implantamos um sistema integrado, né, de alta tecnologia que eliminou há 2, 3 anos o bilhetinho, o papel, né, que é uma insegurança, que é um absurdo certas partes do poder público ainda usar esse tipo de expediente, e fomos, né, liquidando as contas, fomos pagando os endividamentos, tivemos vários selos de transparência, de responsabilidade de pagamento de precatórios, reconhecido pelo Tribunal de Contas, pela própria Secretaria Nacional do Tesouro. Enfim, cumpríamos rigorosamente os calendários de pagamentos das dívidas, sob pena de jamais adquirirmos a confiança, né, dos fornecedores, dos credores, e também readquirir as negativas que permitiam nós buscar recursos. O que aconteceu no final já de 2016, né, quando nós começávamos a trabalhar junto a órgãos financeiros, até internacionais, financiamentos para obras estruturais importantes. Mas antes de encerrar, nós não abrimos mãos nos 4 primeiros anos, principalmente nos 2 primeiros, né, de manter saúde, educação e a área social com nenhum corte sequer. Cortamos na infraestrutura, cortamos em outras áreas que não eram, ou que, entre a prioridade de fazer obras, fazer, enfim, investimentos em obras físicas, nós não. Priorizamos a melhoria da saúde, a melhoria da educação, né? Começamos grandes projetos, mas foi esse o desafio: arrumar a casa e reconstruir a capacidade financeira da prefeitura através de financiamentos e também, hoje, de alguns um potencial também de recursos livres para fazer tudo o que hoje a nossa comunidade reconhece como uma aprovação extremamente significativa pelo trabalho realizado, né, pela equipe que formamos e pela maneira de conduzir a gestão fiscal, financeira e administrativa do município de Gravataí. Não, seguindo na lógica de que nós organizamos as finanças, ou seja, cumprimos as obrigações, e equilibramos, ou seja, nos preparamos para trabalhar com regime de caixa. Isso não nos dava a perspectiva de grandes investimentos, mas nós readquirimos a capacidade de investir através do financiamento. Mas antes de falar sobre as obras financiadas e o valor, eu quero falar sobre um tema que é diretamente ligado a isso. Quando nós assumimos, Macalossi, a nossa dívida consolidada, que eu falei no início do programa, ela representava 56% em relação à nossa receita corrente líquida. No ano de 2019, nós encerramos o exercício com a dívida consolidada no patamar de 16%. Ou seja, nós baixamos de 56% o nosso endividamento para 16%. O que nos permite fazer novos financiamentos e novos investimentos com recursos provenientes do sistema financeiro. Nós investimos em obras, né, de infraestrutura, 80 milhões de reais, via Banco do Brasil e via Caixa Econômica Federal.
né? Estes 80 milhões de reais, eles têm endereço e nome, diferente dos 350 agora com o segundo mandato, milhões que nós pagamos de dívidas, que não tem endereço, né? E nem se sabe o nome. Então nós fizemos obras e modificações extremamente significativas. E para falar, infelizmente eu vou fazer uma comparação, nós tínhamos a RS 030, que ela sai da RS 118 e vai em direção à Glorinha. Nós municipalizamos o trecho da RS 118, para quem conhece Gravataí, até a frente da Prometeon, que era a fábrica da Pirelli. São em torno de 2,5 km, né, a 3 km. Fizemos esse investimento, duplicamos a Avenida Centenário, duplicamos as pontes do Parque dos Anjos e duplicamos agora um outro trecho para fazer uma rótula em frente à Prometeon, antiga Pirelli, que era acordo junto ao governo do estado há 30 anos. Então, uma obra que o município assumiu e buscou financiamento para isso, porque ela jamais seria feita. O governo do estado, apesar de estar dando continuidade, porque é financiamento, são recursos do BNDES e outras fontes de financiamentos que garantiram a duplicação da RS 118, que tem muita coisa ainda para ser feita. Está duplicada as pistas de rolamento, mas a comunicação da RS 118 com as vias municipais dos municípios que ela atravessa é ridícula. O acesso ao Distrito Industrial de Gravataí, vocês querem eu mande uma foto amanhã, é algo inaceitável. Então, o leito, as pistas estão prontas. Falando de escoamento de produção, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento econômico. Né? Então, fizemos a duplicação de parte da RS 030. Depois, Macalossi, nós municipalizamos um trecho da RS 020, que sai da parada 61 em Gravataí, no início da Avenida Dorival de Oliveira, e vai até as proximidades da RS 118. Estamos duplicando e terminamos a duplicação até o final deste mês. Mais investimentos, ali com recursos próprios. Nós criamos uma nova avenida lá no trevo da GM, a Avenida Prefeito Acimar Silva, em torno de 1 quilômetro, uma avenida dupla, né, que liga a BR-290 à RS 030. Asfaltamos uma via, né, que nós denominamos hoje, junto com essa via, a Prefeito Acimar Silva, nova rota turística para a Serra do Rio Grande do Sul. Quem sai de Porto Alegre, pega a BR-290, desce no trevo da GM, passa pela Avenida Prefeito Acimar Silva, vai até a parada 103, pega a Avenida Arthur José Soares, que são em torno de 9 a 10 quilômetros, e chega na RS 20, lá na Morungava, ou seja, sai de todo esse tráfego urbano que tem na RS 20 entre Cachoeirinha e Gravataí, tem Assis Brasil e Gravataí pela Avenida Dorival de Oliveira também, e sai lá no distrito de Morungava, né, a menos de 50 quilômetros de Taquara e bem mais próximo da Serra. Então também uma alternativa... É quase um GPS, né? Não conheço, né? Vai, inclusive, dizem, vai ceder a voz por uma versão do Waze em Gravataí, né? Se puder, seria com honra. Mas por que isso foi feito? Ele tem dois viés, da mobilidade e do desenvolvimento econômico, evidentemente. A nossa região, o nosso município tem 70% de área com características rurais. Nós temos o turismo rural que pode ser explorado, o turismo de lazer, o gastronômico. Nós temos paisagens, nós iniciamos o pré-serra ali no Morro Itaculumi. Então nós temos características da serra, de relevo, que nós podemos aproveitar. E por isso nós construímos estas duplicações e asfaltamos essas vias que eram estradas municipais reconhecidas, mas que eram de chão batido. E a partir disso, nós temos certeza que ali, aquela área mais
com características rurais, com relevo próprio para turismo, para investimento de hotelaria, de turismo de lazer, nós seguramente receberemos. Porque Gravataí é um dos municípios que mais recebe investidores da área imobiliária, seja para a construção de prédios, né, para verticalização, e seja para empreendimentos como o Prado, condomínios fechados e também loteamentos abertos. Nós temos mais de 20 empreendimentos nesta extensão da RS 020, onde nós criamos a Avenida Prefeito Acimar Silva para possibilitar a saída do pedágio da área urbana de Gravataí, indo lá para a divisa com Glorinha, tirou esse peso também da nossa população e dos investidores. Então, por isso nós fizemos grandes investimentos, fizemos investimentos em vias de bairros, né? O bairro Rincão da Madalena recebeu investimentos, o bairro Itatiaia, o bairro Padre Réus, o bairro ali Jardim do Cedro, né? Aqui perto a Nutrela, onde tinha ali o que se denominava o Brooklyn. Então, em várias regiões da cidade, com características de mais humildade, de bairros com pouca infraestrutura, nós também implantamos infraestrutura. Então, nós estamos revitalizando a Dorival de Oliveira, né? Criando lá condições de trafegabilidade. Será aberto o acesso à Nutrela, quem vem de Gravataí para acessar a BR-290, um sonho de mais de 20 anos, a duplicação das pontes, uma expectativa de mais de 30 anos. Então, nós estamos fazendo obras de manutenção das rodovias estaduais, com autorização, né, do DAER. Estamos fazendo um trevo lá na Morungava, porque temos que fazer, porque acidentes e o acesso a José Arthur e a Lino dos Santos, ela transforma aquilo numa área perigosa. Fizemos o trevo, né, lá da 103, na RS 30, que era contratado com parte de recursos do governo do estado, mudou o governo, sequer reempenhou e nos deixou a obra parada por 1 ano. Levamos 1 ano para receber a autorização do DAER e do governo do estado para fazer a obra, com os nossos recursos. Então, por isso que a gente teve atitude, buscou recursos sim, financiamento, e estamos investindo nos últimos 2 anos mais de 12%, representando em relação à nossa receita em obras de infraestrutura. Temos mais 20 a 30 milhões que foram investidos na estrutura da administração para modernizá-las. Fizemos o georreferenciamento, falando em tributo, né? Justiça fiscal. O que é o georreferenciamento? Nós georreferenciamos, fotografamos a cidade para todas aquelas edificações que não constavam no cadastro, que tinham sido feitas sem planta, sem pagar o INSS, ou seja, sonegação, porque quem pagava tirou a planta, fez certinho, paga, e aquele que não obedeceu nenhum critério da lei, não paga. Então nós elevamos a nossa receita na área do IPTU, em outras áreas, de 14 milhões de reais para mais de 40 milhões de reais. Então tem que também buscar os recursos aonde eles são devidos, né? Não é só cobrança de dívida, né? Atualização de plantas, não precisa mexer no valor venal ou mudar ou estabelecer uma reposição significativa. Vou dar o último exemplo, e aí o Macalossi retoma. Agora, hoje enviei para a Câmara um projeto de lei para mudar o indexador da nossa unidade fiscal municipal. Porque lá na lei de 2000, o indexador é o IGPM, que agora em outubro e novembro chegou à casa dos 22%. Ou seja, o ano que vem, se eu não fizer alteração, o IPTU, que vai ser para 22%, sofrerá 22% de reajuste. E todas as taxas e tributos municipais, a partir do dia 1º de janeiro, como são indexados pelo IGPM, eles vão ter 22%, de acréscimo. O que nós fizemos? Trocamos pelo IPCA, que hoje está na casa dos 3,13%. Ou seja, desoneramos, uma possível, a partir do IGPM, a nossa dívida ativa, por exemplo, é 300 milhões, iria para 360 milhões. O país tem pandemia, o Estado, o município. Quem está mais sofrendo com a pandemia hoje é a atividade comercial, a atividade industrial sofreu um pouco, tem atividades autônomas, tem de lazer, tem atividades que quebraram. Então, como é que eu vou permitir que nós usem um IGPM de 22%? É receita. Estava já na lei, eu não precisaria fazer alteração. Não precisaria modificar.
Falei com o Zafra, nós sentamos com o secretário Davi, olha, isso aqui é uma afronta, né? Vai assumir um novo governo, a lei já existe, não era nenhuma iniciativa do futuro governo. Né? O que as pessoas iam pensar se a partir de janeiro a dívida ativa que ele parcelou em dezembro, pagava R$10, fez em 12 de 10, um exemplo simplório, e aí a partir de janeiro começa a pagar 11 de 16. Né? Ou, aliás, 11 tu mencionasse aí de 122, mais 22. Eu fiquei particularmente espantado o Dyer ter demorado 1 ano para dar autorização para fazer uma obra com um recurso que é da prefeitura. Sim. E daí eu fiquei me perguntando, imagina se o Dyer fosse responsável pela certificação das vacinas. Bah. Mas vamos lá, então nós enviamos um projeto de lei para a Câmara para trocar o indexador da nossa unidade fiscal municipal. Não será mais o IGPM. O do Dyer é lamentável nesse sentido. Quer dizer, a burocracia do Dyer é realmente uma coisa assustadora. Desculpe. Ele tem um quadro esforçado, mas ele não tem mais condições. É um órgão ultrapassado nas suas. Ele vive de financiamento. Ele só faz obras como a 118, que foi o financiamento estabelecido já anterior a esse governo, né? Mas com recursos próprios, que é o problema do Caixa do Estado, ele não passa uma patrola em qualquer acostamento de alguma rodovia do Estado. Essa é a dura realidade. E por isso a gente acabou assumindo, quer dizer, a gente assumiu obrigações que não eram nossas, mas essa é a forma também de mostrar para a população o respeito que a gente tem. Quanto à questão do ICMS, da prorrogação, para mim dar um briefingzinho, o projeto de lei que está lá não é só a prorrogação das alíquotas. Tem uma série de modificações, que era o plano de reforma tributária do governador, inseridas no mesmo projeto. Tem até o IPVA. Ele escondeu ali. Tem o IPVA para carros que hoje não são tributados. É o velho projeto. Então não é a alíquota em si, não é o projeto da energia, da telefonia, do combustível. Tem outras modificações estruturais significativas. Então, quando eu falei aqui, eu disse, olha, depende do enfoque. Se olhar para o lado da dependência que os municípios têm das transferências do Estado e da União, né, é óbvio que vai se perder. Mas é óbvio que se manter esse modelo, vai ser sempre assim. Então a questão é escolher, vamos romper com aquilo que o próprio governador disse que ia romper, que não ia elevar alíquotas, mas só 2 anos, quer dizer, não é nem nada contra o próprio governador, porque o Estado está assim desde o governo Brito que eu comecei a trabalhar. Desde Priscazeras. Então, desde 94, 95, quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar no governo do Estado, ele vem com essa história de que tem que se recuperar, porque tem que melhorar, porque não tem dinheiro. Agora ele já consegue não pagar os funcionários, agora voltou a pagar em dia, mas ele não conseguiu recuperar a capacidade de entregar serviços com qualidade. O governador virou um gestor de folha de pagamento. É isso. Que é horrível. É o diretor do RH. Um mau gestor de RH, porque se gabar de colocar a folha em dia. Ela devia estar em dia. Isso é que nem as rotinas, né, de manutenção. Quando tu administra a rotina, acabou a estrutura, né? Exato. Voltando à questão da tributação e da gestão do governo em si, Gravataí é um exemplo, né? Quando o prefeito Marco Alba assumiu em 2013, nós tivemos uma queda brusca de arrecadação, a economia estava parada e a economia da cidade vinha crescendo a níveis da China e passou a ter um crescimento zero ou menor. O prefeito Marco Alba conseguiu, pagou salário sempre em dia, nunca atrasou salário, antecipou 13º, trabalhou, fez obras. Agora, pandemia, com menos recursos ainda, está entregando obras e entregando serviços. Então, é possível fazer. É mais difícil trabalhar dessa forma? Certamente que é. Dá muito mais trabalho, dá incomodação e não é agradável com a comunidade, não é agradável com o eleitor. Nenhum político gosta de ter que fazer ajustes, mas eles são necessários. O prefeito, o governador não se elege para fazer benefícios e benfeitorias, se elege para fazer o que tem que ser feito, para colocar em ordem e para prestar os serviços aos cidadãos. Então, é possível fazer,
existe forma, né? Ainda agora vai encerrar um mandato, o prefeito Marco Albo vai encerrar um mandato reduzindo impostos. Quer dizer, e aí chega na Assembleia um pacote que não é de reforma tributária, é um pacote de aumento de impostos, né? Não existe uma reforma tributária ali nesse projeto, ele é um projeto que traz inúmeros aumentos de impostos. Então, isso fica difícil para a população. A iniciativa difícil privada... para os parlamentares votarem com a faca no pescoço por parte do governador. Quer dizer, é isso ou o caos? Exato, porque o governador agora coloca a responsabilidade do pagamento da folha em dia em passar o projeto. E vamos lá, mas ajudou muito o fato dos repasses do governo federal para ele atingir isso. Né? Sem dúvida nenhuma, acho que isso é importante esclarecer. Tem que se dizer isso. A folha foi paga em dia muito por causa dos repasses do governo federal em função da pandemia e de controle, porque não vieram os recursos, os impostos, o governo federal fez essas transferências. Então, a folha foi paga agora por isso, e talvez não fosse paga, talvez não tivesse sido paga em dia nesse mês. Agora, se passar a ter folha atrasada novamente, isso é um problema de planejamento, de articulação do governo, que dizia durante toda a campanha que era apenas fluxo de caixa, né? Que não pagar o salário era uma questão de fluxo de caixa e que ele faria no primeiro ano de mandato. Não conseguiu fazer, viu que as dificuldades eram maiores, mas teve um bom tempo já para trabalhar, para planejar e para organizar isso, né? Se está dependendo de passar reforma, de passar aumento de tributo ou manutenção de tributo, acho que alguma coisa não deu certo nesse caminho aí. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa importante só, Saindo do tributo, com relação à pandemia. A pandemia atingiu a todos. Sim. Ela não atingiu alguém, claro, o aspecto do vírus e o contágio, que bom, quanto menos pessoas ela possa atingir. Mas ela atingiu a todos no aspecto dos seus efeitos, né? No aspecto econômico, pela própria lógica do distanciamento social e pela própria queda de arrecadação na atividade econômica. O governo federal foi quem salvou os municípios e socorreu os municípios e o Estado, tanto de forma direta para resgatar o socorro da queda de receita, como para as pessoas físicas para fazer o dinheiro circular. Foi a União que fez isso, né? Então tem que ficar bem claro. Agora, e esse é o legado positivo do governo. O mais triste nessa lógica, e que talvez poucas pessoas saibam, e aqui dando um abraço no ex-governador Rigoto, um dos grandes governadores desse estado, atraiu investimentos, fez a economia girar, gerou emprego. Mas vamos lá, as vagas hoje, nós estamos hoje em sinal de alerta, só não está na bandeira preta. Eu não entendi por quê, pelos critérios que vinham vindo, não tem leitos, não tem pontos de oxigênio. Gravataí não tem, a Grande Porto Alegre, não há no setor privado, na saúde privada, nada. E ali em outubro foram desativados centenas de leitos de UTI. Eu não desativei, não é? Gravataí não desativou o hospital de campanha. Aliás, nós colocamos um hospital de campanha quando nós pertencíamos à lógica da regulação estadual, porque a UTI que nós tínhamos lá e o hospital, embora nós tenhamos alta complexidade, nós temos um hospital de 126 leitos SUS. Mas aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, muitos leitos foram desativados a partir de outubro. E Gravataí só não está pior porque o hospital de campanha, a minha equipe técnica aqui, quero parabenizar a equipe técnica da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária de Gravataí, que é plena, e do secretário da Saúde, Jean Torma. No dia 15, na primeira semana de outubro, nós decidimos, segura, a programação do nosso hospital de campanha para fechar no final de outubro. Era 1º de agosto, depois outubro. Nós prorrogamos, e a próxima prorrogação que nós já estamos determinando até o mês de fevereiro, final de fevereiro. Faz muito bem. Tá? Porque não se tem segurança a partir do governo federal e do governo do estado, afinal de contas, que deveriam coordenar e nós estamos tendo que se virar. Então, se desativou centenas de leitos de UTI. Só um pouquinho. O que aconteceu em Gravataí aconteceu em todos os lugares. No interior, tudo bem. Agora ela começou a se multiplicar. Mas desativar leitos antes da segurança total,
de que a pandemia estaria sob controle, nós estávamos em bandeira laranja, nunca chegamos na amarela. É verdade. Nunca se chegou na amarela. Aliás, aqui na Grande Porto Alegre, é óbvio que tem cidades no interior que no início e meio não havia a presença do vírus. Mas as grandes cidades aqui da região, nós nunca chegamos em bandeira amarela. Então, nunca tem coisas que não se discutiu. Nunca saímos da onda. Nós estamos discutindo a reforma tributária, que aumenta e eleva assim, a carga tributária dos que mais estão sofrendo lá na ponta com a pandemia, fechados. Tem gente que não abriu até hoje. E eu escuto pela rádio e pela TV, olha, está fechado os leitos. Mas o que é isso? Isso é inaceitável dizer que não tem leito mais. E aí, qual é a medida de emergência? Qual é o socorro? A medida mais importante hoje é abrir 200, 300, 400 leitos de UTI. Vai morrer gente porque não tem o respirador. Isso é sério. Eu já tive o Covid, a Patrícia já teve. Já perdi amigos com o Covid. Eu não vejo uma mobilização, uma grande concentração amanhã dos atores desse processo para evitar criar mais leitos porque foram desativados. Então, olha, depende de onde se quer chegar, o que se quer conversar e qual é a forma que se quer resolver, ou se quer apenas consertar as consequências. Nós precisamos combater as causas dos problemas. E a pandemia tem problemas sérios nas suas causas. Os leitos foram desativados. As equipes estão cansadas, não há mão de obra disponível. Nós estamos num momento delicadíssimo. E vamos lá, mesmo com o início da vacinação, o processo até se concluir vai levar 1 ano. Até lá é necessária estrutura de saúde para dar conta... Com essa confusão, qual é a logística que está pronta? O governo federal já devia ter. Se tudo der certo em 1 ano. Presumindo que tudo é certo. As coisas correndo bem. Presumindo que tudo é certo. Eu abri o programa dizendo que o governo federal tinha errado na condução do tratamento da saúde propriamente dita. Há que se considerar isso que o Marco Alba disse, que é o legado positivo. Quer dizer, o apoio financeiro aos estados e municípios, sim, foi feito. Isso é um mérito do governo federal. A gente tem que saber dosar a crítica e também o elogio. Mas a desorganização é evidente e o prefeito Marco Alba apenas corrobora a impressão que eu passei aqui como jornalista, como observador, né? Há uma desconexão de ações. E isso é um problema. Bem, estamos aí no limite do tempo. Eu gostaria de agradecer muito aqui as presenças do prefeito Marco Alba e também da deputada Patrícia Alba na edição de hoje do nosso programa. Deixá-los rapidamente com a última palavra. Patrícia, obrigado. Sucesso lá na Assembleia Legislativa. Sabe que o espaço aqui sempre está disponível. E vamos ver o que acontece semana que vem, né? Então, muito boa noite, obrigada pela oportunidade de participar, boa noite a toda a assistência. É sempre um prazer estar aqui, poder debater e conversar com a tua audiência para que a gente possa ser transparente. Tudo que acontece dentro da Assembleia e do Governo do Estado tem que ser sabido, entendido e compreendido pela população. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. Um grande abraço, boa noite. Muito bem. Prefeito Marco Alba, obrigado também pela participação e parabéns pelo governo e pela vitória em Gravataí através do Zafra. Foi um bom alento. Obrigado, Macalossi, obrigado, RDC TV. Eu quero aproveitar essa despedida para primeiro falar que nós estamos chegando no mês de dezembro, é o final do ano, aquele mês tradicional de festas e de reflexão, né, sobre as condições da nossa existência, a nossa condição de ser humano em si, na convivência em sociedade. Nós estamos num momento ainda delicado, então que a gente tenha, né, nesse mês de dezembro aí, mais reflexão ainda sobre, afinal de contas, que tamanha dificuldade nós temos às vezes para sermos mais humanos e mais respeitadores da vida de todos, né? Então, que seja um período de reflexão, que seja um período de solidariedade, de renovação do espírito cristão e que 2021 nós tenhamos muita fé e a esperança de que as questões muito mais ligadas à vacina propriamente dita e a velocidade com que ela possa chegar, né, aos todos os municípios do Brasil, que seja também prioridade número 1 nesta organização de logística que já existe. Tem um sistema que sempre funcionou, mas que a União, os estados e os municípios tinham uma unificação de processo. Então, o meu grande desejo é que 2021 seja de muita força, de muita fé, muito trabalho, mas de muita responsabilidade, planejamento, carinho, respeito pelo ser humano, de todos aqueles que têm a responsabilidade de qualquer cargo de agente público ou agente político. Espero que tenhamos essa consciência, porque falta muito ainda a ser feito. E por mais que a gente se esforce, às vezes,
lá nos municípios, saudar os prefeitos, que são heróis sim. Tá?